Bem, antes de iniciar aqui a respeito da palavra, eu gostaria de começar dizendo: não olhem para mim. Da ideia do tipo, o que eu vou falar, vocês fiquem tipo, nossa, mas você não faz. Você é tão pecador quanto eu. Sabe? Algumas vezes já tive sentado aí nas cadeiras, vendo o pregador aqui em cima e falando assim: o que essa pessoa está falando, sendo que ela é pior do que eu? Que hipócrita. E muitas vezes a gente negligencia a palavra por causa disso. A gente fala: quem é esse para falar alguma coisa para mim? Sabe? E faz o que? Umas 2 semanas que o Espírito Santo tocou mesmo a respeito dessa palavra. Sabe? E eu tenho buscado viver e é muito difícil. Então, não olhem para mim do tipo que eu sou perfeito, porque eu não sou. Ninguém aqui é, né? Eu menciono isso porque antes de subir aqui eu pesquisei bastante sobre como falar, como trazer uma palavra onde as pessoas venham entender, sabe? E em um dos vídeos falava que eu precisava estar vivendo, né? Mas aí eu penso, mas se eu precisar viver para falar, eu nunca vou falar. Porque, assim como muitos mencionam, antes de eu trazer a palavra está sendo pregada para mim, sabe? Então eu queria falar isso. E eu queria trazer um questionamento logo de cara. O que é ser cristão? Que tipo de cristão a gente está sendo? Que muitas vezes, acho que para as pessoas lá fora, a gente veste um terninho assim, né? Ah lá o crente. A gente pegar uma Bíblia por debaixo do braço, tá lá o crente, né? Eu lembro quando eu trabalhava no hotel e pegava a Bíblia para ler e falava: o que o crente está fazendo? Vai virar pastor? Sabe? No mundo é bizarro a gente ler uma Bíblia, né? Mas nada disso faz a gente um cristão. Às vezes a gente pega lá, compartilha um versículo bíblico, mas isso qualquer um faz. Tem gente que faz até mais que a gente, né? Pessoas que nem são cristãos. São, sei lá, simpatizantes. Ou até brinca, tem ateu que compartilha mais coisa de Deus que a gente, né? Porque, sei lá, mas é isso. E ser cristão é ser um pequeno Cristo. Os apóstolos nunca se intitularam cristãos, não. Eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Eu às vezes falo pro pessoal que, tipo, eu não gosto de me intitular cristão, né? Mas se eu preciso me rotular de alguma coisa, eu falo: tá, eu sou cristão. Mas eu prefiro que os outros me chamem de cristão, né? Tem um questionamento que fala assim: se eu fosse condenado por ser cristão, não, se eu fosse a julgamento por eu ser cristão, teria prova suficiente para eu ser condenado? Olhando para a minha vida atual, não. Eu vivo tão igual o mundo quanto... Não. Eu não vivo como um cristão deveria viver, né? Porque eu estou tão preocupado com coisas passageiras, estou preocupado com carro, com dívidas, com emprego, sabe? E tudo isso é passageiro, né? O que Cristo fala? Cristo fala para a gente não juntar tesouro aqui. Mas a gente é teimoso, a gente vai lá e quer um carro melhor, uma casa melhor, né? Infelizmente a gente está sendo assim. Mas como mudar isso então? Como a gente ser um cristão de verdade, né? Para a gente ser um pequeno Cristo, o que a gente precisa fazer? Conhecer a Cristo. Digamos, eu não posso querer ser o Flávio se eu não conheço o Flávio, né? Eu vou tentar imitar ele, eu não vou saber trejeito, eu não vou saber nada. Aí a gente quer ser cristão sem conhecer a Cristo, né? E o que definiria, não sei se definir a palavra correta, mas
Quando pensa em Deus, quando pensa em Cristo, qual é a palavra assim que vem na mente? Alguém sabe isso? Eu vou. Então, um texto que pode responder isso, 1 João 4. Se alguém puder abrir lá. 1 João 4, verso 7. Até a turma do Cristãozinho sabe essa resposta. Todos acharam? Quem achou, diga amém? Nossa, pouca gente achou. Tá. 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, avance mais um pouquinho. 1 João 4, verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, Deus é amor. Se a gente for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tudo se resume em amor. Deus não age de outra forma. Por mais que aos nossos olhos não pareça, sabe, a gente tem uma concepção às vezes errada, a gente tem uma visão humana, né? Mas Deus é todo amor. E aí eu pergunto, Deus é amor, e a gente tem amado? Você acha que a gente tem amor? O que você acha? Olhando assim pra gente, às vezes a gente, eu amo, né? Mas, daí, tá, digamos, eu amo. A gente demonstra esse amor? Né? Agora vamos pegar do outro lado. Eu estou olhando do meu lado aqui. Agora vamos para o lado de Deus. Deus ama e Deus demonstra. Qual que é a maior demonstração de Deus? Do amor de Deus? Não é a graça? Porque a gente, aquela porqueira afundada em pecado, Deus ama aquela porqueira afundada em pecado. Porque Ele foi lá resgatar. Né? Mesmo sendo, não sei explicar o que a gente é, mas Deus se mostra tão maravilhoso pra gente, desde que hoje cedo, a gente abriu os olhos, viu o sol, tem vento, tem ar, tem tudo, isso é amor. Se Deus não fosse amoroso, Ele não permitia a gente contemplar ou provar dessas coisas, né? E sabe uma coisa? A gente muitas vezes limita o amor de Deus. Sabe como? Porque a gente, sendo cristão, a gente muitas vezes acha, eu não bebo, né? Eu não fumo, eu não vejo pornografia, eu, sei lá, enfim, não faço esses pecados, né? Aí então Deus me ama, eu não faço isso. Mas assim a gente está limitando o amor de Deus. Pense, porque Deus me ama só por causa disso. Então o amor dele é assim. Agora quando você entende que Deus, nossa, Ele me amou desde antes de eu nascer. Na mente dele, quando Ele estava pensando em mim, Ele já me amou. Mesmo Ele sabendo de tudo que eu ia passar, todo o pecado, toda vez que eu ia negar Ele, porque tipo, não, eu prefiro assistir um filme, eu prefiro
ir para balada, eu prefiro beber, eu prefiro fazer qualquer coisa. Eu estou pecando, eu estou indo contra a vontade dele. E ainda assim ele me ama. Assim eu vejo o quão imenso é esse amor. E a gente tinha que voltar os nossos olhos para isso. Porque quando a gente entende esse amor imenso, gigante, a gente não permanece igual. Sabe? Imagine assim. Você está prestes a se casar. Você está lá, você e sua noiva e tal. De repente, você vai conversar com o pastor para ele celebrar seu casamento. E o pastor fala assim, ó. Eu até posso realizar esse casamento para você. Mas eu tenho uma palavra profética para você. E se você me permitir falar o que eu tenho a dizer, eu aceito casar vocês. Mas aí, como eles querem muito que esse pastor celebre, eles aceitam. Aí o pastor pega e fala assim: eu sei, me foi revelado que a sua mulher, em 2019, no mês de agosto, tal hora, tal local, vai te trair. Tá. No ano de 2021, novamente, vai lá e te trai. Né? E você sabe que tudo que aquilo que aquele pastor está falando é verdade. Sabe? Você sabe que é verdade aquilo. O que você faria? Você se casaria com essa mulher mesmo assim? Mesmo sabendo que ela vai trair você? Acho que não, né? Mas é exatamente o que acontece a respeito de Cristo. Cristo é o nosso noivo. Ele aceitou nós ser a noiva dele, mesmo sabendo que nós ia o trair, pecar contra ele. Sabe? E nisso demonstra o imenso amor dele. Porque ele fala assim: eu sei que você vai me trair, mas eu ainda te amo acima disso. Ele nos ama, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Sabe? E por que Deus trata a gente dessa forma? Demonstrando esse amor. Não era mais fácil ele, como Deus de tudo, simplesmente criar pessoas que o adorem? Sei lá, uns robozinhos. Glória a Deus, né? Sabe? Não era mais fácil? Ou, sei lá, cortar o mal desde a raiz, sei lá, Adão deu errado? Tipo, tá, repare, sei lá. Por que ele age dessa forma? Ele não quer escravo, ele não quer seguidores, robôs, ele quer amigos, ele quer pessoas que o amem de volta, né? O Daniel Gonçalves, não é Daniel, Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele usa um exemplo que é muito interessante. Imagine o Neymar, que é uma figura pública, todo mundo conhece, né? Aí o Neymar tem seguidores, tem fãs, né? E esses fãs conhecem tudo do Neymar, né? Mas essas pessoas não comem na mesa do Neymar, não jantam com ele, né? Já os amigos, às vezes, não conhecem tudo do Neymar, no entanto, tem uma intimidade com ele, né? Então, do que adianta a gente chegar, ou digamos, eu li a Bíblia inteira, umas 3 vezes. Conhece o que está escrito lá, mas não pratica. Não vive aquilo. Você conhece, como o irmão Anderson compartilhou outro dia, você conhece Jesus histórico. Você não conhece o Jesus, a figura de Jesus, o Filho de Deus. Aí você é um fã, tipo, eu sou fã de 100% de Jesus, né? Faxina. Mas no seu coração não, tá 100% futebol, tá 100% tatuagem, tá 100% novela, The Big Bang Theory. Mas Deus permite que a gente passe tudo isso por um processo, para que a gente aprenda a amar a Deus. Não forçado. É por isso que é uma escolha. Eu escolho seguir a Deus. Eu escolho, eu podia não ir pro culto. Eu podia ficar em casa, fazer o que for. Mas eu escolho estar aqui, sabe? E Ele querendo o nosso amor, eu
acrescento ali, que é o nosso tempo. Por quê? O nosso tempo é algo que não volta, entende? E vou citar Douglas Gonçalves de novo. Ele menciona, você sabia que o maior desejo do diabo não é te fazer pecar? Você já parou para pensar isso? Porque do que adianta ele te fazer pecar? Digamos que você é fã de pornografia, né? Ele só tenta naquilo que você é fraco. Você está lá lutando, né? Não vou ver pornografia, não vou. De repente vai lá, tô assistindo pornografia, o diabo fez eu pecar, eu perdi, sabe? Mas daí você se arrepende, mas é um arrependimento de verdade. Você volta para a cruz, olha para a cruz, Deus te perdoa. Cristo perdoa os pecadores. No arrependimento sincero. Então, do que adianta o diabo querer fazer que você peque, se lá na frente você se arrepende e Cristo perdoa? Né? Agora, Satanás quer, o desejo dele é que você perca seu tempo. Sabe? O tempo é algo que não volta. Por mais que a gente fale, nossa, se eu pudesse refazer, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente e tal. Porque justamente por isso, porque o tempo não volta. Então, se a gente olhar, a gente percebe que a volta de Cristo está bem próxima, né? Digamos que ele volte agora. O céu se abre lá, a trombeta toca. Como que ele vai nos encontrar? Como que a gente gastou esse tempo? Eu tenho 25 anos nas costas. Como que eu gastei esse tempo? Desses 25, se eu gastei, sei lá, uma semana com Cristo mesmo, é muito. Sabe, porque muitas vezes, eu prefiro jogar videogame, eu prefiro assistir um filme, eu prefiro viver a minha vida, né? E o que Deus fala? Qual que é o maior mandamento que tem nas Escrituras? Não é amar a Deus sobre todas as coisas? Há 3 textos, Lucas, Mateus e Marcos. Nos 3 vai falar da mesma forma. No entanto, em um, a única diferença é que em 2 fala que Jesus disse, no outro fala que um homem disse. Mas o contexto é o mesmo. Amar de todo o coração, todo o entendimento e todas as forças. Não é simplesmente amar. Eu amo. Será que a gente tem amado a Deus dessa forma? Eu vi um vídeo explicando, ele estava mencionando Marcos, das passagens lá. Aí ele falou assim, amar a Deus com as forças seria a nossa carne aqui, nosso book, né? Fazer uma obra para a igreja, ou dar uma carona, sabe? Fazer algo para o irmão, algo físico, pelas nossas forças, sabe? Com o nosso entendimento, amar a Deus seria: eu vou ler as Escrituras, eu vou assistir uma pregação que me edifique, eu vou refletir num devocional, porque muitas vezes a gente fala, eu vou ver aqui a mensagem, que chega a mensagenzinha lá do aplicativo, eu vou ver aqui, leio e tá. Isso eu já dediquei a Deus. Mas amar realmente entendimento é você pegar, ler, refletir, buscar outro texto, comparar, sabe? Dedicar tempo naquilo. Aí vem, acho que o mais complexo, amar a Deus de todo o coração.
que é complexo? Porque a gente não controla o nosso coração. A gente não fala assim, coração, ame a Deus. Não. Se fosse assim, seria fácil. Isso é uma busca diária. É algo que a gente só vai conseguir com o tempo. Dedicando tempo em oração, tempo em leitura. E principalmente um contato com o Espírito Santo. É através dele que a gente ama. É como se, no receber o amor de Deus, a gente repassasse esse amor para ele. Sabe? Daí a gente muitas vezes fica, eu sou um filho amado, pega o amor. Mas não reflete para ele. Eu sei que sou amo, sou amado, sou salvo pela graça, tá bom. Mas o que ele espera de nós é que a gente entregue amor. Pense assim, ele te dá uma colher de amor. Você devolve, digamos, outra colher. Né? Na próxima ele vai te dar 2 colheres. E assim vai. Daqui a pouco ele está te dando uma jarra, sei lá, uma panela cheia. Hã? Um balde, né? E assim vai. Ele espera receber o nosso amor de volta, sabe? E eu diria, a gente não ama Deus dessa forma, né? Mas quantas vezes a gente dedicou tempo em relação a isso? Deus fala que é o maior mandamento de todas as escrituras, de toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes a gente dobrou nossos joelhos para orar e falar, Deus, eu quero te amar mais. Quanto tempo a gente gastou em oração para pedir, Deus, eu quero te amar mais. Porque se a gente não amar dessa forma, não adianta, sabe? Mas daí tá, digamos que alguém diga, eu amo a Deus, né? Eu amo. Aí, eu digo para vocês, João 14:21. Acho que não precisa ler. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Daí continua o versículo, né? Essa seria a parte A. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O ter aqui seria conhecer, né? Alguém que lê as Escrituras e conhece os mandamentos que Deus nos deixou, né? E o guardar seria o quê? Praticar. Seria viver e obedecer a esses mandamentos. Agora eu digo, se você não conhece, você não ama a Deus. Você não conhece os mandamentos, você não ama a Deus. Ou você conhece e não vive, você também não ama a Deus. Isso é pesado. Eu falar assim, nossa, como está dizendo que eu não amo a Deus? Eu amo sim. Sabe, ir para a igreja todo domingo não quer dizer que você ama a Deus. Você simplesmente vai. Às vezes a gente vem para o culto domingo e o que faz no resto da semana? A gente está entregue totalmente ao mundo. A gente nem lembra. Às vezes quando bate o carro, a gente lembra. Mas é sério, só quando vem as dificuldades que a gente vai lembrar. Né? Às vezes a nossa vida financeira está ruim e fala, meu Deus, e agora eu vou pagar essa conta? Né? E às vezes nem uma oração muito, é só no automático, meu Deus, sabe? Não é os joelhos dobrados. Eu vejo Tiago, irmão de Jesus, ele era conhecido como o cara dos joelhos de camelo, porque o joelho dele era tão duro, que criou uma crosta aqui, de tanto que ele orava no templo. E a gente tem algum calo? Tem nada. Nosso joelho é lisinho. Né? Mas tá, digamos que a gente ama a Deus, né? Agora, que nível a gente ama a Deus? Porque não é simplesmente
ter os mandamentos, guardar, porque ainda tem um nível. Você não pode colocar nada acima de Deus. Nada, nada. Mateus 10:37 fala isso. Sei lá, esse aí dá para ver. Quase não usei a Bíblia hoje. Estou mencionando demais esse texto aqui, mas vamos ver. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem ideia do que Cristo está falando aqui? Você imagina o amor do pai pelo filho? É imenso. Chega a dar a vida pelo filho. Olha o que Deus está falando aqui. Eu quero que você me ame mais. Né? É algo que chega a ser surreal para nossa olhar assim. Mas como que eu vou amar desse jeito? É impossível. Pois eu digo, não é impossível não. As próprias escrituras afirmam. Por exemplo, Abraão. Abraão não tinha um filho da promessa? Né? Ele esperou até os 100 anos de idade. Deus concedeu o filho para ele. Ele amava muito aquele filho. Aí Deus falou, sacrifica ele para mim. Ele podia muito bem questionar, falar, não, o Senhor que me deu, como assim agora você quer de volta? Como assim eu vou matar meu filho? Eu amo meu filho. Abraão amava aquele filho. Só que ele amava ainda mais Deus. Então, por mais agoniante que fosse, ele subiu ao monte, ele estava disposto a sacrificar o filho. Porque foi uma ordem de Deus. Deus falou, sacrifica seu filho para mim. Não sei o que passava na cabeça de Abraão, mas ele estava lá. E nos 45 do segundo tempo apareceu um anjo, para, não precisa. Você já provou seu amor por Deus. Ou seja, não é impossível. Mas precisa ter uma fé gigantesca. E uma fé que a gente só consegue buscando, dedicando tempo, orando, jejuando, buscando realmente intimidade com o Espírito Santo, buscando as revelações do Pai, buscando esse amor. Vou usar o que o irmão Kleber usa de ilustração. O que seria um filho? O que seria um pai? Não seria um presente de Deus nas nossas vidas? Só que é um presente de Deus. Então, como a gente pode amar o presente mais do que aquele que nos presenteou? É complicado, né? Até porque o nosso filho, o nosso pai está ali. A gente é palpável, né? Mas Deus quer que a gente o ame mais, acima de tudo. E muitas vezes a gente coloca Deus no último lugar, sabe? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Você ama Deus? Ah, eu amo. E eu diria que a melhor maneira de demonstrar amor por esse Deus seria com o nosso tempo. De verdade, eu volto a falar do tempo. Muitas vezes a gente gasta nosso tempo com coisas que a gente nem percebe, está tão automático. Chega em casa e liga a televisão. Quando vai ver, já é hora de dormir, 10 da noite, sei lá, 9, lá em casa. Mas infelizmente é isso, o nosso dia a dia tá assim, a gente tem que gastar nosso tempo com nossas coisas. É mais fácil entrar na internet, ver lá um canal cômico, assistir uma série, que eu particularmente digo que eu já perdi muito tempo da minha vida com série.
The Big Bang Theory é uma série que prende muita atenção. Eu gastei muito tempo, sabe? Sobrenatural mesmo. Quantas vezes já assisti aquele troço lá? E daí eu penso no que me edificou. Pelo contrário, eu falo exatamente pelo contrário, porque muitas vezes no dia seguinte eu estou violento. Violento com palavras, até em atitudes, sabe? Sendo rude, né? Não tendo paciência para nada, né? E é exatamente porque eu me enchi com aquilo. Eu gastei meu tempo me enchendo com aquilo, né? O Leonard Ravenhill, um pregador, o que ele é, americano, sei lá o que é, ele menciona sua oração sobrecarregada, que a gente quer um avivamento sem luta. A gente muitas vezes vem aqui e ora, Deus, eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo, eu quero, sei lá, eu quero Te conhecer mais, eu quero não sei o quê, mas não está lutando por isso, né? A gente chega no domingo, quer ter uma sensação diferente. Talvez no começo a gente já teve isso, algum arrepio, alguma sensação louca, sabe? Um derramar de pranto lá, que a gente não sabe explicar. Só que hoje em dia a gente não sente mais, a gente fala assim, nossa, Deus, você me abandonou. Não. Deus permanece no mesmo lugar, a gente foi mais longe dele. A gente colocou outras coisas. A gente, na verdade, quer Deus quando é útil, né? Nossa, eu tô me sentindo mal, Deus me ajuda aqui, não sei o quê. Ou um parente nosso fica doente, Deus, por favor, eu oro pela pessoa que ela, né? Dívida, a mesma coisa, mas aí quando tá tudo bem, quando a gente tá bacana lá e, sei lá, por exemplo, eu tô lá jogando videogame. Nossa, eu passo o dia inteiro jogando videogame. Eu esqueço de comer, eu esqueço de tudo. Eu não quero nem saber de Deus. Às vezes o Espírito Santo vem falar assim, não quero que você me perturbe agora, não. Estou ocupado. Mas é engraçado que quando a gente precisa, a gente vai lá, independente da hora, pode ser de madrugada, e fala, Deus, eu preciso do Senhor. A gente é hipócrita nesse sentido, né? A gente quer ser livre e viver as nossas vidas, mas não quer viver o negue-se. Cristo falou, negue-se a si mesmo. Ele falou, esqueça os prazeres dessa vida. Busca a vindoura. Tipo, você se negando agora, você vai regozijar tanto na futura. Sabe? A Bíblia não fala muito de como vai ser o céu porque é algo inimaginável, incompreensível. Então, como que ela vai explicar pra gente? Ela usa figuras lá de chão de ouro, lá, porta de pérola, para dizer que é algo valioso, é algo majestoso, incrível. Sei lá, imagine agora um lugar lindo. Imagine aí algum lugar que você conheça que seja lindo, lindo, lindo. Agora o céu, e multiplica. O céu vai ser muito maior, muito melhor. Só que, como a gente vai passar essa eternidade vai depender da gente, sabe? Pense assim, Cristo já morreu por nós, Cristo já nos escolheu e nos deu a passagem para entrar na eternidade. A gente tem essa passagem. Agora, o que a gente vai fazer quando chegar lá? Como a gente vai chegar lá? Entende? A ideia é assim, vamos pensar em duas pessoas salvas que a Bíblia menciona. Aquele ladrão da cruz e Abraão. Você acha que eles vão ser iguais? Vai ser tratados iguais? Sinceramente, eu acho que não, porque Deus é justo. Abraão dedicou uma vida inteira buscando, adorando, dedicando tempo. O carinha foi salvo, ele vai estar no mesmo lugar, mas eu acredito de uma maneira diferente. Porque Deus fala de galardão, Deus fala de recompensa, fala de vencedores, né?
E viver dessa forma para Cristo, viver em amor, é difícil. Infelizmente é difícil. Mas é algo necessário que a gente precisa mudar em nossas vidas. Eu sei que quanto é difícil, eu tenho lutado contra mim, eu quero entrar no YouTube, eu quero ver outras coisas. Mas eu entro lá, tem uns pregadores lá, eu estou indo nos devocional, que é curtinho. Igual o Alexandre. Alexandre, muitas vezes eu não tenho paciência de assistir o Alexandre. É 1 hora, quase 2. Sabe? Mas aí a gente começa a crescer, né? Digamos, eu estou no começo aqui, estou me negando. Eu estou lutando contra a minha carne e estou buscando a Deus, né? Aos pouquinhos vai ficando mais fácil. Mais fácil entre aspas, né? Porque sempre vai ser uma luta constante entre a carne, contra a carne. Mas só que, eu comecei a orar. Aos pouquinhos vai se tornando um pouquinho mais fácil orar. Eu vou conseguir dedicar um pouquinho mais de tempo em oração, sabe? O pastor Antônio Júnior compartilhei esses dias lá no grupo. Ele compara a vida de oração com uma pessoa doente. Uma pessoa, quando fica doente, ela não quer saber de comida, ela não quer se alimentar. Mas, mesmo sabendo que não se alimentando vai enfraquecer cada vez mais, então ela começa a se esforçar em se alimentar. Come um pouquinho lá, de repente melhora um pouquinho, come mais um pouquinho, e aos poucos chega no momento em que ela come que vira uma rotina, vira algo, vira algo natural, sabe? Não se alimentar. Da mesma forma a vida cristã. Aí, digamos, eu quero orar, eu não sei orar, o que eu vou falar para Deus? Deus, o que eu falo para você? Mas fala isso, Deus, eu não sei orar, eu não sei o que eu falo para você. Você já está iniciando uma conversa com Deus. A oração é conversa com Deus. Se você não tiver nada para falar, fale que você não tem nada para falar. Fala, Deus, hoje eu tropecei, fiz um calo no meu dedo, sei lá, conversa. Às vezes você encontra um amigo, você fica horas falando, às vezes um monte de bobagem, sabe? E com Deus é isso, Deus quer uma intimidade, quer uma amizade, nem que seja bobagem para você, fala lá com Ele. Mesmo Ele sabendo tudo, Ele quer que você converse, Ele quer ser reconhecido, saber que você o reconhece. É igual o Espírito Santo. Lembro há um tempão atrás, acho que foi o Anderson que falou, que o Espírito Santo é uma pessoa que está aqui do nosso lado. A gente tem que às vezes sentar numa cadeira, colocar uma cadeira ali e conversar. O Espírito Santo tal. É isso que Ele quer. Quer que a gente converse com Ele, né? A gente só tem uma vida. Comparado à eternidade, não é nada. Nada. Por mais que a gente viva 100 e poucos anos, não é nada. Né? E como a gente está vivo, a gente está propício à morte. Não é porque a gente é jovem, não é porque a gente não tem doença nenhuma, que a gente vai morrer lá por 100 anos. Não. O mal está solto aí. A gente pode bater o carro e morrer, a gente pode tomar um tiro e morrer, a gente pode se engasgar com uma bala e morrer. A gente está vivo. Para morrer basta estar vivo. Né? Vamos citar o Douglas Gonçalves de novo? Ele usa um exemplo que é muito legal. Imagine que as próximas 24 horas do seu dia vão determinar os próximos 1 milhão de anos da sua vida. Entendeu? Imagine se as próximas 24 horas definissem como vai ser o próximo 1 milhão de anos da sua vida. E não é assim que acontece? Se a gente morresse agora, essas 24 horas que passou da nossa vida, como que repercutiria na nossa eternidade? Se a gente não edificar coisas para Deus, coisas valiosas, 1 Coríntios, não sei o que fala das obras. O alicerce é Cristo, o alicerce sempre foi Cristo. Agora cabe a nós construir em cima desse alicerce. Uns vão construir em ouro, prata e metais preciosos,
pedras preciosas, outros vão construir em palha, feno e madeira. E tudo vai ser passado pelo fogo para ver o que fica. Se foi essa feno, madeira e palha, é coisa de homens. Foi coisa que a gente viveu para nós, foi coisa que a gente edificou para nós, do nosso momento de alegria lá, de prazer. Deus, eu estou fazendo para você. Mas não estou fazendo para Deus. No fundo, Ele sabe o que eu estou fazendo para mim. Se a gente passar por esse fogo e não tiver nada edificado, for tudo queimado, Ele vai nos corrigir com fogo. É algo bizarro, é algo temeroso. Não sei se essa palavra existe, mas é temeroso. Dá medo isso. Porque, Deus nos ama, né? Mas ainda assim a gente vai ser corrigido num fogo, né? E ser corrigido num fogo não deve ser coisa boa. Ou, não sei se eu posso dizer isso porque vem de Deus, né? Mas é uma correção. Então, daí, basicamente, a gente não pode buscar Deus por uma bênção. Eu confesso que por muito tempo eu busquei a Deus para ter alguma coisa. Eu passei bom tempo indo na igreja católica, na igreja ucraniana mais especificamente, e tempo que eu ouvia a Jovem Pan. Aí na Jovem Pan, toda semana, não, todo mês praticamente tinha um sorteio de prêmios, sabe? Aquelas mochilas premiadas com notebook e essas coisas. Aí eu ia para a igreja na semana de novena para ver se ganhava, sabe? Eu ia todo dia na novena. Eu descia lá da Maristela até aqui embaixo, a pé, no escuro. Não, Deus vai me honrar. Nossa Senhora, não sei o quê, sabe? Não, mas eu não ganhei. Daí, minha mãe começou a assistir a Mundial na TV, né? E eu achei bacana, poxa, os caras lá enriquecem, eu quero enriquecer também. E fui para o Mundial. Eu até já dei o meu melhor, abri a carteira lá, eu vou dar o meu melhor. Aí, passou mais um tempo, aí descobri a Rede Alva, na sessão de cinema que teve, do Deus não está morto. Achei legal, poxa, uns jovens, bacana. Nossa, mais legal, não paga dízimo. Nossa, é que... sabe? Eu vim pelo motivo errado. Mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo, Ele está se revelando, sabe? Ele está me mostrando a verdade, está me mostrando que precisamos buscar Ele por amor. Não por qualquer outra coisa, por bênção, por prosperidade, nem por galardão. Deus fala pra gente que se a gente buscar Ele, a gente vai ter um galardão. Mas só que isso não tem que ser o principal motivo de buscar Ele. Ou então, vim buscar Deus por medo de ir para o inferno. Fala, não, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu falo lá que as pessoas queimam eternamente. Eu não quero, não. Isso é tipo, Deus é a minha segunda opção, então eu vou pegar Ele. Ou é inferno ou é céu, então eu vou para o céu. E não é isso que Ele espera. Ele quer que a gente o busque por amor. E eu te digo que você já tem tudo pronto, tudo aí em você para poder amar a Deus. Você já viu o imenso amor que Ele tem por você. Você conhece a cruz, sabe o sacrifício que Ele fez. E você crendo naquilo, você recebe o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo já é mais uma prova de amor. E esse Espírito Santo ainda nos ajuda a amar a Deus. Só que quando a gente busca mais o mundo, a gente apaga ou põe uma fita na boca do Espírito Santo e deixa ele escondidinho. A gente não para de ouvir ele. Mas quando a gente fala, vem Espírito Santo, vem me corrigindo, vem falando comigo, me mostra qual a atitude correta aqui.
O que eu faço com o meu tempo? O que eu devo assistir? Será que é legal assistir isso? Será que é legal fazer isso? Você vai dando voz ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudando a olhar para Deus e vai te dando a maneira correta de amar esse Deus, sabe? O negar-se seria deixar de viver ou fazer o que é prazeroso a nós. Buscar o que alegra a Deus. Sempre se questionar, será que isso que eu vou fazer alegra a Deus? Lembra daquele filme, Se Fosse Jesus, o que ele faria? Acho que é isso. Que muitas vezes a gente já se questionou, o que Deus faria nessa situação? Mas só que daí fala assim, Deus, igual imagina, tá passando uma pessoa na rua, o que Deus faria com aquela pessoa? Deus chegaria lá e pregaria para ela. Deus fala, mas é Deus, né? Jesus. Não sou Jesus. A gente sabe o que deveria fazer, mas a gente não faz. O Paulo ministrou semana passada a respeito da obra, né, de ser servo. Aí surge a questão assim, não, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, o que eu vou falar para aquela pessoa e tal, sabe? Primeiro, porque a gente está olhando para a gente não está confiando em Deus. Muitas vezes a gente negligencia, a gente não confia em Deus. Deus fala que vai nos alimentar, vai nos vestir, né? E muitas vezes a gente fala, não, se eu não trabalhar, eu não como e não tenho roupa. Você está dizendo, não, Deus está mentindo aqui, capaz. O outro lugar fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então daí a gente fala, não, eu tenho medo de falar com aquela pessoa. Você não está confiando em Deus. Ou, o que eu vou falar para aquela pessoa? Na hora certa, Deus vai te dar as palavras. Não é você que fala, é o Espírito Santo. Tudo que a gente precisa é ter uma intimidade, buscar em casa, trancar a porta, fechar lá dentro do quarto e orar. Buscar ter essa intimidade, que quando a gente estiver em meio a pessoas, nosso coração vai falar automaticamente. Porque o nosso coração está tão cheio daquilo que a gente quer falar. A gente quer trazer a boa nova. Aí com o entendimento do amor, da entrega real a Cristo, de negar-se a si mesmo, eu quero que a gente se olhe para nós mesmos, sabe? Até no partir do pão, que a gente possa fazer por amor. A maneira para a gente partir o pão está descrito em 1 Coríntios 11, 23. Pouco mais acima, no verso 17, na versão que eu estava lendo, tem um título super interessante, um subtítulo, né? Eu achei esse título na Almeida Atualizada e na King James. Diz assim: a ceia deve expressar amor cristão. Paulo ali vai tratar que as pessoas iam para ceia, né, para janta. Digamos, chega lá, leva um bolo, outro leva um pernil. Mas daí na hora de partilhar, cada um pega o que levou. Ou vai comer sozinho, ou vai comer no grupinho lá. Muitos se fartam e outros passam fome. Sabe, estava tendo uma divisão dessa na igreja. E como que imagina um corpo de Cristo dividido? Eu acho que não dá certo um corpo de Cristo dividido. O Cristo é o mesmo, o amor é o mesmo, então por que a forma de cada um agir é diferente? O Espírito Santo é o mesmo, por mais que esteja em cada um, é o mesmo que estava em Cristo.
eu peço para que cada um olhe para dentro de si. Pense do tipo, será que eu tenho alguma mágoa contra algum irmão? Pode ser até uma pessoa que esteja lá fora, lá longe, um conhecido. Algum ranço, que é a palavra utilizada ultimamente, né? Será que eu estou guardando alguma mágoa, alguma coisa desse gênero dentro de mim? Até se a gente tiver alguma coisa ruim dentro de nós, esse irmão estiver aqui, sei lá, a gente possa ir até ele, pedir perdão, sabe? Praticar o confessar. Eu sei o quanto isso funciona. Há um tempo atrás eu estava super irritado com a irmã Karina. Um comentário besta que ela fez num grupo lá. Falava da Karina. Sabe? Não quero saber nada. Mensagem pra parar. Aí um dia eu dei carona pra ela, meio contra gosto já. E de repente eu falei, quer saber? Eu olhei pra trás e falei, ó, tô com raiva de você por isso, por isso, por isso. Ela nem sabia, não fazia ideia. E, sei lá, no mesmo hora parou. Sumiu aquela raiva, que era algo tão besta, tão bobo, sabe? Nem lembro o que era. E às vezes a gente está com raiva do irmão, a gente está com mágoa por uma coisa tão besta, que muitas vezes a gente nem lembra mais. Nossa, eu estou com raiva daquele irmão, mas por que era mesmo? Mas eu estou com raiva, não quero saber, estou com raiva. Sei lá, eu peço que a gente possa olhar para dentro da gente, sabe? Se livrar dessa coisa ruim e deixar o amor de Deus se encher, sabe? Falar assim, amadinho. Né, como a palavra diz, confessar para que haja cura. A gente precisa ter um corpo saudável para juntos crescer em amor e respeito. Eu oro por uma igreja saudável. Oro por uma igreja avivada. Confesso que quando eu venho terça e quinta e muitas vezes é só eu ou só o Bruno aqui, bate aquele desânimo, sabe? Mas eu sei que eu não estou fazendo isso para homens, eu não estou. Eu estou orando por uma igreja avivada, mas acima de tudo estou orando a Deus, estou buscando agradar a Deus, sabe? Igual eu acho que eu compartilhei no grupo lá que eu sei que se eu não vim, eu vou usar esse tempo com outra coisa, seja assistir uma TV, assistir uma outra coisa, eu falar, não, eu vou orar de casa, eu chego em casa, eu não oro. Ou então, antes de dormir, eu dedico lá 1 minuto, nem isso, sabe? Por isso que eu continuo vindo também. E até, muitas das vezes, não é só a oração. Muitas vezes, mas eu e o Bruno, muitas vezes a gente conversa muito, sabe? Do confessar como foi a semana, que às vezes nossa semana foi tão carregada, a gente trouxe coisas que não precisavam para a nossa vida. Né? Que a gente conversar, a gente sai leve, a gente desestressa, sei lá. Por isso que Deus fala, é melhor que tenham 2 caminhando, porque se um cair, o outro levanta. É isso que eu vejo que está faltando muitas vezes aqui. É tipo, um cai, o outro, em vez de ajudar, cai junto. Faz um bando de bêbado. Poxa. Mas eu peço que a gente possa orar por isso. A volta de Cristo está muito próxima, muito. Eu estava vendo lá que saiu uns papas lá dizendo que querem uma moeda unitária, querem um governo único, tudo aquilo que já está representando, o que a Bíblia diz que vai acontecer. Há muito mais terremotos nos últimos 10 anos do que houve em todo o resto do tempo, né? Enfim, as coisas estão acontecendo.
Os últimos dias serão como os dias de Ló. Sodoma e Gomorra era entregue ao homossexualismo. O que está acontecendo? Está virando tão natural. Agora ser hétero vai ser bizarro, vai ser coisa de outro mundo. Parada gay já virou algo tradicional, a gente não se escandaliza mais com isso. A gente fala, é normal. Que a gente possa se preocupar mais. A volta de Cristo está muito próximo. Muito, muito. É algo que a gente nem faz ideia. Então que a gente possa estar pronto quando Ele voltar. Sabe? Eu toda vez me pergunto, se Deus voltar hoje, o que eu vou ter para apresentar para Ele? Eu me apavoro? Eu tipo, nossa, não tenho nada. Ele fala para a gente tecer as vestes, eu acho que eu nem tenho agulha. Eu falo, ixi. Daí eu não vou ter o que falar para Deus, não deu tempo, porque tempo a gente tem. Tempo a gente está tendo. Por isso que a gente precisa fazer tudo intencionalmente, usar nosso tempo intencionalmente, buscando realmente Ele, sabe? Penso que a gente possa fechar os olhos, acho que seria legal apagar a luz e orar, sabe? Pensar se a gente está com mágoa de alguém, pensar como a gente tem gastado nosso tempo, pensar em tudo que a gente tem feito. Se examinar. No final do texto lá do Partido do Pão, ele fala isso: examinem-se, pois, a cada um. Julguem assim. Para que a gente possa olhar para cada um de nós, nosso íntimo.
tua presença eu quero sentir, a tua presença eu quero sentir, Senhor, tua presença eu quero sentir, a tua presença eu quero sentir, Senhor, a tua presença eu quero sentir, Senhor, a tua presença eu quero sentir, tua presença é real, eu sei, Senhor, tua presença é real. Onde dois ou mais se reunirem, eu estarei ali com vocês. Onde dois ou mais se reunirem, amor, eu estarei ali no meio de vocês. Aqui estou. Onde dois ou mais se reunirem em meu amor, Jesus se faz presente no meio do seu Espírito Santo. Ele se faz presente em amor, em Espírito, verdade, nós podemos experimentar sua presença, sua presença. Nós podemos experimentar sua presença. Basta acreditar. Basta acreditar. Basta acreditar, tua presença eu quero sentir, Senhor, a tua presença eu quero sentir, Senhor, a tua presença eu quero sentir, a tua Amém, amados? Vou apresentar o microfone aqui também. Irmãos, agradecer a Deus aí pela vida do irmão Capistrano, trouxe a mensagem de hoje. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um de nós que podemos estar aqui nessa noite. Estou olhando aqui só por protocolo, só por costume, não estou lendo nada. Irmãos, vamos
Hoje vai ser uma taça única? Não? Não trouxe copinho? Quer copão? Já vou pegar uns copinhos lá dentro, né? A gente já vai caminhando para o nosso fim da celebração de hoje, onde nós vamos aproveitar para fazer memória do corpo de Cristo, né? Do corpo e do sangue, onde a gente, cada oportunidade que a gente tem, a gente deve fazer isso, né? Não é em matéria dogmática, não é em matéria religiosa, é um ato de celebrar, é uma celebração. Então vamos estar celebrando o corpo e o sangue. Passa por mim, pega um, passa, faz favor. Cada um pega um pratinho, pega um pãozinho e passa ele adiante. O vinho vai estar chegando logo mais. 1 Coríntios, capítulo 11, nos versos 19, 20, 21, 22, 23. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto acerca da celebração da ceia do Senhor, né? Eles, logo após jantarem, eles celebravam a ceia tão somente conforme... Pode deixar ali esse dia, todo mundo já pegou? Obrigado, irmão. Onde ele dizia que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que será entregue por amor de vós, né? E semelhantemente, da mesma maneira, ele tomou o cálice com o vinho e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Esse sangue ele já foi derramado, o corpo dele, a carne dele já foi pendurada. Nós fazemos aqui é somente lembrar disso, né? Você com o pão em suas mãos, com o cálice em suas mãos, você precisa fazer uma conexão direta desse ato que você faz, dessa celebração que você faz com o que existe no teu coração. Jesus mesmo ele diz: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ele não estava falando de você comer pãozinho, de você tomar suquinho na igreja, mas ele estava falando de você comer dele, de você tomar parte com ele na crucificação, de você tomar parte dele para o teu ser, de você se alimentar dele, de você agora viver por meio dele, ele ser teu alimento, você viver porque ele morreu naquela cruz, você tomar do cálice dessa aliança com ele, e você ser participante com ele, em vida e natureza, e em morte também. Pode comer o pãozinho, lembrando que o corpo de Jesus foi pendurado naquela cruz, naquele madeiro, para que você pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Da mesma maneira, o suco de uva, aqui representando o sangue, representando o vinho que representa o sangue, né? A gente não se utiliza mais do vinho alcoólico, somente do suco. Mas não é o vinho, não é o suco ser de uva ou ser de morango, mas é o que isso representa
na tua vida, no teu coração. Se esse sangue foi derramado sobre você, se esse sangue está na tua vida, no teu coração. Se esse sangue ele tem importância para você. Você levar isso à boca e tomar, engolir e sair por aquela porta, isso não vai significar nada se isso não existir na tua vida, no teu coração. Se esse sangue não representar na tua vida a verdadeira aliança com Cristo, a verdadeira aliança de Deus por meio de sua graça, alcançando a tua vida e te possibilitando novamente ser religado a Ele por meio da videira verdadeira que é Cristo. Pode tomar. Muito se discute acerca de quem pode, quem não pode celebrar Santa Ceia, quem pode participar e quem não pode. Deveria se preocupar mais com o que isso significa do que quem pode e quem não pode. Deveria se preocupar mais com o que isso significa do que com atos religiosos. Que isso seja produzido no nosso coração, menos religiosidade e mais o amor de Cristo. Mais vida cristã, como o irmão ministrou nessa noite. Para a gente concluir, o irmão me fez lembrar por meio da ministração dele de uma historinha. Tinha um homem numa cidade que ele era filho de um homem muito poderoso. E ele foi incumbido de fazer uma grande construção. E ele, olha, eu estou precisando de gente para trabalhar, contratou primeiramente um homem, falou, estou chamando mais gente para vir trabalhar, a gente vai construir durante um tempo uma obra muito grande aqui, e eu vou morar naquela casa ali, e aqui a gente vai levantar um monte de casinha, e o pessoal vai morar aqui. Enquanto a gente estiver trabalhando nessa obra, o pessoal vai morar aqui. Aí o cara topou, falou, eu vou morar naquela casa ali, a primeira. Aí tem umas outras tantas casas aqui, se você quiser você pode morar lá comigo, vai chegar o pessoal, vai vir morar nas outras casas. Falei, cara, eu sou um cara meio espaçoso, então eu moro na casa do lado, pode ficar na primeira casa tranquilo, eu vou morar na casa do lado. E o pessoal ainda não tinha chegado, eles foram se instalar, o filho do dono na primeira casa, na casa do lado, esse cara. E aí o pessoal foi chegando na segunda casa, aliás, na terceira casa, na quarta casa, na quinta casa, aquela fileira de casinha provisória. O pessoal trabalhando na obra, e aquele dono aquele responsável pela obra, ele era um cara muito barulhento. A casa dele ia até altas horas fazendo barulho, ele trazia serviço para casa, e ele cortava coisa, e ele ligava a máquina. E aquele homem foi se incomodando ali naquela casinha que era do lado. Aí falou, cara, me arrependi de ter pego essa casa do lado desse homem. Ainda bem que não fui morar com ele. O cara vai até altas fazendo barulho. Além de um cara espaçoso, eu sou um cara conservador com meus horários de sono. Aí foi pro cara da terceira casa e falou, velho, você quer trocar de casa comigo? Eu tô muito perto da casa do responsável, do encarregado, ele faz muito barulho. Pô, troca. Legal. Trocou. Na terceira casa ainda escutava muito barulho. Era muito perto ainda. O cara, estou muito perto ainda da casa desse encarregado. É muito barulhento. Aí ele vai, troca lá, eu vou atrás da última casa, cara. Eu não quero mais escutar barulho desse homem. É muito barulhento. Aí ele foi lá para a última casa, para resumir a história. E daí na última casinha, ele foi, entrou, ainda dava para escutar barulho. O cara, vou vedar tudo esse negócio aqui, dessa casinha. Era pequenininho, era facinho, ele vedou tudo para não escutar barulho durante a noite. E ele foi,
vedou e foi dormir. E naquele dia, chegou um dia, aconteceu uma tempestade muito forte. E essa tempestade veio e ia destruir tudo, né? Ia demolir, ia arrebentar com tudo aquele lugar. E aquele cara não escutou. E eu não me lembro muito bem da história. Eu sei que esse cara ele não escutou e a casinha dele foi devastada e todo mundo conseguiu sair, né? Para resumir a história que eu esqueci, basicamente o final, não me lembro muito bem da história, eu comecei com... muitas vezes a gente não quer ser o cara da casa que mora ao lado da casa de Cristo, né? Jesus Cristo, ele por ser muito envolvido com a obra do Pai, ele é o próprio encarregado pela obra do Pai. A gente não quer morar na casa dele para ser envolvido com o mesmo ritmo de trabalho dele. A gente não quer morar na casa do lado, porque às vezes o barulho dele vai incomodar. E Jesus Cristo com certeza incomoda você em algum momento. Teu coração, a tua mente, ele faz barulho. Quanto mais perto você está de Cristo, mais você escuta o barulho que ele faz. Mais você escuta o incômodo, tem gente que chama de incômodo do Espírito Santo. E isso, quanto mais perto você está, mais isso pode incomodar você. Se você não estiver vivendo o mesmo Espírito, se você não estiver envolvido da mesma maneira com a obra, você não vai querer que isso incomode o teu sossego, o teu estilo de vida. E a gente vai caminhando para casas cada vez mais longe, para escutar menos às vezes. E a ministração do irmão Capistrano me fez lembrar dessa história meio pela metade, porque eu não lembro bem o final. Mas eu lembro que a minha casinha um dia já foi do lado da casa do responsável pela obra. E às vezes a gente encontra a nossa casinha tão mais longe, o barulhinho já vai ficando mais baixo. Irmãos, nós tínhamos para hoje é basicamente isso, mais um dia de refletir o que é ser cristão, refletir onde está a nossa casa, o nosso coração. No mais, essa semana na quarta-feira? Terça aí? Segunda, 8 horas? Das 7. Das 7 horas agora? Aí a gente sai daqui umas 8. Às vezes a gente está mudando para as casas, para ficar mais aconchegante, mas a gente está sempre postando lá na igreja e tal, sabe? A gente oferece carona, quem quiser, só dá uma ligada. Então, uma oração na terça e na quinta-feira? Segunda e quinta, 7 horas. Vão estar avisando aonde? É isso? Isso. Legal. Ou na igreja ou na casa de Deus. E se alguém quiser, chama lá também, quiser que você ore. Outra coisa, irmão, se alguém trouxe sua colaboração, né, pode estar deixando na caixinha ou procurando o irmão Kleber, que a gente ainda não pagou todo o aluguel esse mês. Então, se alguém, né, for tocado ao coração, você deixar sua colaboração na caixinha, será usado para pagar o aluguel essa semana. No mais, irmãos, é isso. Abraço em 4, 5, 6 ou 7 e paz que o Senhor vos acompanhe. Amém?